meninas, essa segunda dica de hoje que eu venho compartilhar aqui com vocês, ela tá totalmente ligada com a primeira que nós falamos na quinta-feira passada, né? Na quinta-feira passada nós comentamos sobre a questão de mudanças, né? Que se a gente quer mudança, você tem que sair da sua zona de conforto, você tem que movimentar a sua vida, você tem que ficar desconfortável e, acima de tudo, se você quer mudar, você tem que fazer aquilo que você nunca fez, certo? Então, essa segunda dica, ela tá totalmente ligada com a primeira. E é a segunda dica de hoje pra você, pra gente começar, trata-se sobre abraçar o futuro e deixar o passado para trás. A mulher inesquecível, ela sabe que o sucesso do seu futuro depende de deixar o passado. Não tem como eu ter mudança e eu viver coisas novas se eu não me permitir deixar o passado. Não tem como. E como eu disse para você no início, existe muitas, não só mulheres, mas como existe muitas pessoas que elas vivem nessa vida como se estivesse ancorada, sabe? É como se existe algo ali prendendo, ela vai até um certo limite, mas ela se sente presa a alguma coisa. E na maioria das vezes, o que as prende são as feridas, são os ressentimentos, são as dores do passado dela que ainda incomoda, e porque ainda ela não deixou, ela tá presa, ela não consegue ir além. E hoje a minha dica que eu vou passar pra você é justamente um método para você refletir, para você analisar que enquanto você não liberar perdão, enquanto você não apagar o seu passado, enquanto você não, sabe, dar um fim, zerar aquela antiga parte da sua vida, você não vai progredir, né? Para ser uma mulher de sucesso, para ser uma mulher abençoada por Deus, é necessário a gente poder esquecer o nosso passado e permitir abraçar o futuro que Deus tem para cada um de nós, ok? A palavra de Deus lá em Mateus 5:23 diz assim, ó: portanto, se você estiver apresentando sua oferta diante do altar de Deus e ali se lembrar de que seu irmão tem algo contra você, deixe sua oferta ali, né? E vá até ele e reconcilie-se primeiro com o seu irmão e depois volte e apresente a sua oferta. Não tem como eu querer a bênção de Deus na minha vida, não tem como eu apresentar diante de Deus, sendo que o meu Deus, sabe, o meu Senhor, Ele é onipotente, Ele é onipresente, Ele é onisciente, Ele vai ver dentro do meu coração uma mancha, uma sujeira. E eu falo que toda falta de perdão, ela não só fede, mas também ela deixa uma marca suja na vida da pessoa. A pessoa, ela tem um grande potencial, ela tem muito para brilhar, mas aquele brilho dela acaba sendo ofuscado porque tem uma mancha muito grande ali. E na maioria das vezes, todas as pessoas de fora conseguem ver essa mancha suja nela, mas ela mesma não consegue ver, ela não consegue enxergar. E como é que eu consigo ver, Ana? Como eu consigo enxergar essa mancha suja que talvez está me impedindo de brilhar e de conquistar coisas boas? Eu criei um método pessoal que quando eu me sinto mal ou quando alguém me fere, eu prometi pra mim mesmo que eu não vou deixar sujeira debaixo do tapete. Porque o que acontece na maioria das vezes? Quando alguém nos chateia, ou quando a gente foi aborrecida, ou quando o marido fala uma coisa que a gente não gosta, ou quando o filho, né, fala assim umas verdades que dói o coração de uma mãe, ou dentro do trabalho, quando seu chefe puxa a sua orelha, sendo que a culpa não é sua e aquilo fica registrado, na maioria das vezes é como se fosse algo automático. A gente tem uma mania feia de colocar as sujeiras debaixo do tapete. E sujeira debaixo do tapete uma hora vai aparecer. Não adianta você tentar limpar a casa no meio e colocar a sujeirinha ali debaixo, que uma hora ou outra essa sujeira vai aparecer. Não tem como, ela vai gritar, o vento vai vir, a poeira vai subir e você vai ver que tá sujo. Enfim, assim também é quando a gente tá com algum ressentimento, assim a gente é também quando alguma coisa do passado ainda está nos incomodando, por mais que esteja debaixo do tapete, dentro do nosso coração,
uma hora essa sujeira ela vai gritar dentro de nós e muitas vezes a gente não vai entender por que a gente está tão irritada, por que a gente está tão estressada, por que a gente está tão incomodada com a gente mesmo, por que muitas vezes a gente não se gosta, né? E existem muitas mulheres que se perguntam por que eu não me gosto, por que eu não sou feliz, por que nada dá certo pra mim. E quando você analisar e você ser sincera com você, você vai ver que tudo isso é base das sujeiras do passado que você só foi acumulando dentro do teu coração. Então eu criei um método pra mim mesmo, pra que eu não fique acumulando esse lixo, sabe? Pra que o meu coração esteja pronto e, acima de tudo, vazio, sabe? Que seja um campo fértil para as sementes de Deus. Para que todo o brilho que o Senhor depositou em mim, ele não venha a ser ofuscado e, acima de tudo, para que eu possa enxergar o melhor de Deus em mim mesmo, né? Sem limitações, sem nenhuma restrição e sem nenhuma culpa, acima de tudo. Eu criei um método chamado Processo da Verdade Total. É interessante esse nome, né? Processo da Verdade Total. É algo que parece meio sério, mas não é tão assim, não. Ele é mais reflexível. Como eu disse pra vocês, eu amo fazer reflexão, gente. E lembre-se que no primeiro vídeo eu falei pra vocês que era pra vocês comprarem o caderno. Meninas, não deixe de comprar esse caderno. Esse caderno vai ser muito útil pra vocês. Eu não vou mostrar o meu hoje, porque não tá aqui comigo. Eu deixei lá no outro quarto. Mas depois eu vou postar pra vocês. No próximo vídeo eu trago pra vocês. E eu mostro como que é o meu caderno, tá bom? Sei que muitas ficaram curiosas aí. E eu vou mostrar pra vocês como que é o meu caderno. E como que é esse processo? Pra eu poder não alongar muito e te ajudar, né? Se você se identificou com tudo isso que eu tô falando, por favor, coloque em prática, ok? Esse processo são 4 perguntas. E nessas 4 perguntas você tem que responder e ser o mais sincera possível em cada uma delas, tá? Você vai responder essas 4 perguntas e, refletindo em cada uma delas, você vai perceber que a pessoa mais prejudicada quando é ofendida e quando não esquece o passado não é aquela que te ofendeu, mas é você que ainda aguarda e resiste em liberar aquela pessoa, ok? Então, ela começa assim. Esse processo se inicia da seguinte maneira. Você vai responder as 4 perguntas e você vai expressar as suas emoções em cada uma delas, a tal ponto que você consiga enxergar que você continuar ficando com essa mágoa e com esse rancor só vai fazer malefício para você e não para outra. Essa é a principal sacada desse método, né, de você ser o mais verdadeiro possível, porque na verdade eu falo que ele é libertador, porque você vai ver que não adianta você ficar prendendo, né, ficar ali presa àquela âncora. Você tem que liberar, você tem que soltar para você poder voar, ok? Então a primeira pergunta é, anota aí, por que eu estou irritada e por que eu estou ressentida? Por que eu estou irritada e ressentida? Por quê? Por que eu estou ultimamente tão irritada? Por que eu estou tão intolerante demais? Por que eu estou tão brava e estúpida? Por que eu estou tão ressentida? Por que esse sentimento está em mim? Seja o mais sincero possível. Traga a sua memória. Por quê? Comece a lembrar. Por quê? Ah, foi coisa da minha mãe lá do passado. E desde quando ela falou aquelas coisas lá pra mim, mãe, eu sou chata e eu sou ruim, eu sou assim até hoje por causa disso. Coloca lá, escreve lá, desabafa nesse caderno. Segunda dica, ou melhor, segunda pergunta, né? A segunda pergunta é: o que essa dor me traz? O que essa dor me traz? Quando eu lembro daquela situação, quando eu lembro daquela pessoa que eu amava tanto e ela me traiu, e ela me ofendeu, e ela falou coisas horríveis ao meu respeito, o que isso traz pra você? Que sentimento que você sente? Ai, mãe, mas isso é ridículo, eu vou ficar pensando, remoendo coisa do passado. Não, não é questão de remover, é questão de você entender.
Porque a partir do momento que você não sabe o que está te ferindo, não tem como Deus te ajudar, não tem como nem sequer você pedir ajuda. É a mesma coisa de você ir ao médico e falar: doutor, tá doendo meu corpo, e ele perguntar onde, e aí você fala: não sei. Como que o médico vai saber? Então, o nosso Deus, ele trabalha com a sinceridade. Para que ele possa nos ajudar, nós temos que ser sinceros. E na maioria das vezes, você sabe o que tá te doendo, o que tá te ferindo e o que tá te deixando incomodada. E é isso que você tem que apresentar diante de Deus. Então, essas perguntas é só uma maneira de você abrir o seu coração, tirar essa muralha que você colocou na sua frente, que talvez te impede de Deus aproximar e tentar curar essa cicatriz, ok? Essa ferida, na verdade, né? A terceira pergunta é: por que eu permiti que essa situação acontecesse? E isso é muito sério, sabe por quê? Quando eu fiz essa pergunta, em se tratando de algo que aconteceu comigo, que eu admirava muito uma pessoa, e essa pessoa me traiu, me ofendeu, e eu me senti presa àquela situação anos, e eu me culpava, enfim. Quando eu respondi essa pergunta, eu analisei que a culpada não foi a pessoa que me ofendeu. Fui eu mesmo, porque eu que criei a situação. Até porque existe um ditado que quando um não quer, dois não briga. Se uma pessoa ela foi abusada, se uma pessoa ela foi violentada, se uma pessoa ela foi injustiçada, na maioria das vezes ela permitiu que isso acontecesse. De alguma maneira. De alguma maneira. Se não ela, pelo menos alguém. Alguém permitiu, relacionado a ela, né? Alguém permitiu que ela passasse por aquela situação. E quando você enxerga que talvez a culpa inconscientemente foi sua, você vai perceber que é você que tem que auto se perdoar, talvez não a outra pessoa. Então isso é muito sério. A quarta e a última pergunta é: escreva por que você precisa perdoar essa pessoa e o que ela trará de benefício para você. Quando você listar isso, quando você escrever isso e você refletir, ser o mais sincero possível, você vai ver e falar assim: meu Deus, quanto tempo eu perdi em não liberar perdão para aquela pessoa. Olha o tanto que eu tô perdendo. Eu perdi a paz, eu perdi a alegria, eu perdi a satisfação, eu perdi tanta coisa, porque eu fiquei pensando, fiquei remoendo, fiquei analisando. Não, mas é aquela pessoa que tinha que vir, não, porque aquela pessoa que tinha que pedir perdão pra mim, e Pare e pense, reflita nessas 4 perguntas aí, e você vai ver que na maioria das vezes você que tá perdendo muito tempo. Se você quer abraçar o seu futuro, se você quer ver o melhor de Deus na sua vida, você tem que esquecer o seu passado. Né? No primeiro vídeo nós falamos muito sobre a questão da mudança. Não tem como eu mudar a minha vida se eu não esquecer o meu passado, se eu não abraçar o futuro que Deus tem pra mim e dizer pra mim mesma que eu posso, que eu consigo e que eu vou fazer, porque eu permiti viver o melhor de Deus. Como eu disse, pra mim encerrar aqui, 2 Coríntios 5,17 diz assim: assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já se passaram, e eis que tudo se fez novo. Deus só pode fazer o novo na sua vida, minha querida, se você esquecer o seu passado. Então, a partir de hoje, dê um ponto final, dê um basta nesse passado, dê um basta nessa tortura psicológica que muitas vezes está te prendendo e está te limitando. E busque de Deus todas as alternativas possíveis para que você possa estar desprendida de qualquer âncora que possa te prender e possa te amarrar, ok? Para mim encerrar, eu deixo uma frase que falou muito comigo essa semana. Quando você não perdoa, a questão continua ocupando espaço na sua mente. E detalhe, sem pagar aluguel. Quando você não perdoa alguém que te feriu, a
aquela perturbação vai estar ali na sua mente 24 horas. Você vai comer com ela, você vai dormir com ela, você vai tomar banho com ela, vai estar ali presa contigo. E não vai pagar nada por estar ali. Você vai estar disponibilizando todo esse espaço de graça. Então, minha filha, então, minha querida, levanta, né? Dê um up. Levanta, sacode a poeira, dá um basta e diga pra você mesmo que a partir de hoje você vai olhar pra frente, você vai olhar pro seu futuro, porque você pode todas as coisas naquele que te fortalece, ok? Minhas amadas, um beijo pra vocês, tá? Ó, obrigada por você que compartilhou o primeiro vídeo, que se inscreveu, tá? Tô muito feliz. Compartilhe mais, ajude mais essa corrente do bem, porque como eu disse no primeiro, é melhor ser 2 do que 1. Assim como eu tô te ajudando, eu também estou me ajudando e juntas a gente vai poder ajudar muitas mulheres, ok? Um beijo pra você, até quinta-feira que vem. E se você quiser falar comigo, não se esqueça que nós temos um e-mail exclusivo para isso, tá? O meu e-mail é universomulher267@hotmail.com. Ali você pode fazer perguntas, dar dicas, sugestão e muito mais. Para quem quer me conhecer melhor e saber o que eu faço, como que é meu dia a dia e tudo mais, eu tenho o meu Facebook, que é a Ana Cláudia Figueiredo Amici. Eu tenho o meu Instagram também, que é a Ana Cláudia. Eu acho que é só isso, gente, por enquanto, né? Quem sabe, se tiver mais coisas eu compartilho com vocês, ok, meninas? Então, um beijo pra vocês, um ótimo final de semana e até mais!